Sempre que começa um novo ano, vem também a expectativa do público e, claro, dos estúdios para os filmes conseguirem muita bilheteria, né? Em 2023 parecia um ano imperdível, que a Marvel, a DC, outras franquias iam conseguir voltar com tudo e ter um grande sucesso. Mas a verdade é que a gente teve muito fracasso, que deu muito prejuízo de muitos milhões e até enterrou a possibilidade de novos filmes no futuro. Duvida? Assiste até o final desse vídeo para descobrir os 19 filmes que floparam de um jeito inacreditável em 2023. Fala nerds, eu sou o Lucas, sejam muito bem-vindos ao Experiência Nerd. E diferente de outros anos, né, a indústria de Hollywood passou por um período conturbado mesmo em 2023, né? Aliás, a greve de atores e roteiristas também, que atrasou muitos filmes para os próximos anos. Mas também esse foi o ano de muitas decepções na crítica, bilheteria de vários filmes que eram muito aguardados, né? Todo mundo achava que iam surpreender e fazer muito dinheiro, mas a verdade é que muitos deles não conseguiram nem sequer se pagar, galera. É sério, a Warner teve o pior ano com a DC possível, né? A Disney com a Marvel também, só decepção. E a Disney também ainda não conseguiu fazer nenhum filme chegar ao bilhão, né? Ela não fez nenhum esse ano inteiro. Ela não conseguiu esse feito, né? E era uma coisa que não acontecia desde 2014, então praticamente 10 anos atrás. Então, tipo, o que será que tá acontecendo? A gente vai repercutir todos os lançamentos aqui nessa lista completaça, mas antes de tudo, para ficar ainda mais completo, eu preciso muito do seu like aqui embaixo. Sério, só assim você vai fazer o YouTube entender que você curte esse canal também e vai recomendar mais vídeos, sabe? Vai ser fundamental pra gente bater as metas também nesse canal que não é monetizado. Então, muito obrigado para cada um que faz isso e vamos pro vídeo. E antes de tudo, galera, então, sempre vale a pena lembrar vocês, né, que não é só um filme ultrapassar o orçamento dele que ele já se pagou, sabe? E muito menos conseguiu o lucro, né? Porque toda a bilheteria de cada país é dividida com as salas de cinema, os exibidores, e muitas vezes fica 50% para cada, mais o marketing e mais as taxas que o filme tem, né? E dependendo do diretor também pode ter uma porcentagem, como foi com o James Cameron em Avatar e o Christopher Nolan também, por exemplo, em Oppenheimer. Então vale a pena considerar isso, né, quando eu for falar dos projetos aqui, ok? Porque a conta não é tão simples assim, né? Geralmente o que a gente tem de noção é que você precisa superar 2,5 vezes o orçamento para conseguir chegar no ponto de equilíbrio, né? O break-even, que é quando uma produção atinge mesmo o valor que foi investido nela. E a partir daí, então, ela pode começar a gerar lucro. Então dá para ver que é muito mais complexo que só passar o orçamento base, né? Justamente por causa dos custos altos que tem para produzir um filme. Mesmo que o filme possa se pagar a longo prazo, com certeza vai com licenciamento para TV e streaming também. Mas aqui a gente vai se focar em bilheteria. Mas enfim, é importante ressaltar isso e vamos para o primeiro filme da lista. Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Uma das maiores apostas da Marvel, o terceiro Homem-Formiga prometia então apresentar de vez o grande vilão das novas fases, né? Mas no fim das contas decepcionou muito mesmo e para mim se tornou um dos piores filmes que a Marvel já fez, né? E que não funciona mesmo como um filme próprio e nem acrescenta em nada para o universo também. Então é totalmente descartável. E para mim esse filme foi um dos piores do ano, como eu disse, essa decepção com Quantumania, todos esses problemas da história, né, dos personagens, do humor desequilibrado, dos efeitos visuais ridículos e o roteiro horrível também. Tudo contribuiu para a segunda semana de Quantumania ter uma queda muito grande mesmo na bilheteria, né? Porque, querendo ou não, a Marvel estava construindo um hype, né, em cima desse filme. Tinha muita gente interessada em ver. Então, a primeira semana sempre costuma ser bem mais lotada, né? Mas dessa vez a Marvel começou a sentir, né, que a coisa estava ficando feia mesmo pro lado dela, já que a bilheteria foi caindo cada vez mais. Então, para um orçamento, né, com mais de 200 milhões, sem o marketing, o filme só conseguiu 463 milhões. Então, tipo, com certeza esse filme não conseguiu se pagar no curto prazo. Vamos ver agora o que vai ser do filme daqui para frente e se no futuro alguém vai lembrar que isso aconteceu, né? 65 Ameaça Pré-Histórica.
Um filme que foi adiado várias vezes porque nem a Sony acreditava de verdade que poderia dar algum retorno, né? Então eles adiaram várias e várias vezes até encontrar a melhor data para ele, mas até que chegou o momento que eles desistiram mesmo. E basicamente, galera, essa história aqui a gente tem o Adam Driver, o ator Adam Driver, fazendo esse personagem que luta contra dinossauros, né? 65 milhões de anos atrás. É isso, por mais aleatório que seja, eu ainda não faço ideia porque ele aceitou fazer esse filme, né? Mas a verdade é que ninguém ficou sabendo direito desse filme, praticamente sem marketing algum. Então, claro que o resultado não ia ser muito bom, né? O orçamento de 45 milhões e ele só conseguiu faturar 56 milhões. Shazam, Fúria dos Deuses. E vamos para o primeiro grande fracasso mesmo de bilheteria em 2023, né? A sequência do filme do Shazam de 2019, que já não fez tanto dinheiro como deveria, né? Até porque lançou numa data horrível, perto de Vingadores Ultimato naquela época, que estava num hype gigantesco. Então já dá para dizer que eu não acho que esse filme foi mal por causa do desgaste dos filmes de heróis também, né? Porque o primeiro já foi bem genérico, né? E a gente tem outros exemplos de filmes de heróis esse ano também que fizeram muita bilheteria. Então acho que o problema não é o desgaste do gênero, né? Como Guardiões da Galáxia 3 e através do Aranhaverso vão totalmente contra isso. Mas então, se a gente for parar para pensar, por que Shazam 2 fracassou? Bom, o tracking do filme, que é a previsão da bilheteria, né, já não era tão boa, porque a projeção mais otimista já dizia sobre uma abertura de 40 milhões e a mais pessimista de 35. E o filme, ele estreou só com 30 milhões nos Estados Unidos, o que é muito abaixo para o padrão da indústria e dos filmes de heróis, né? E também, principalmente, levando em conta também o orçamento de 125 milhões. A sorte da Warner é que, pelo menos, ela não investiu tanto no marketing assim, né? Já que fica bem claro também que ela desistiu mesmo do filme antes mesmo dele estrear. Então, no fim, o filme só conseguiu 132 milhões mundialmente, pouco mais que o orçamento base, um dos maiores desastres mesmo do ano. Dungeons and Dragons. E vamos para um caso agora bem específico e diferente até da maioria aqui dessa lista, né, que é o desempenho de Dungeons and Dragons, que teve uma repercussão bem positiva até, porque para um investimento no orçamento base desse filme de 150 milhões, o filme conseguiu uma bilheteria de 207 milhões. Então, como eu expliquei, né, isso não é nem perto do suficiente para a Paramount chegar ao ponto de equilíbrio, né, do filme, o break-even, e conseguisse pagar. O break-even aqui seria 460 milhões de dólares. Então, essa aposta deles em Dungeons and Dragons vai dar muito prejuízo mesmo, né? E é uma pena, né? Porque agora isso coloca em risco o futuro dessa franquia, que tinha muito potencial até de explorar mais esse mundo de fantasia do RPG, né? Mas agora provavelmente não vai continuar. Bill tem medo? Um filme da produtora A24, né, que muita gente gosta até, mas muita gente também deixou passar, porque para quem assistiu também ficou muito dividido, né, porque é um filme até que difícil mesmo de ser assistido, né, do diretor Ari Aster, que é bem polêmico, né, e tanto na proposta desse filme quanto no ritmo dele é bem difícil de acompanhar, sendo mais de 3 horas de duração e numa história bem mais lenta ali, né, e com muita metáfora e alegoria, então pode ser bem proibitivo mesmo, né, e que também, claro, não chega perto também dos outros filmes bem avaliados dele, como Hereditário. E a estreia na primeira semana já foi muito baixa mesmo, até para um filme que não é um grande blockbuster, mas ainda assim tem um orçamento considerável para esse tipo de filme, porque eles só faturaram 5 milhões de dólares no mundo todo nessa estreia, para um orçamento de 35 milhões. E pior, no total ficou só com 11 milhões de dólares. E para um filme que tem o Joaquin Phoenix no papel principal, parecia que ia dar certo, né? Mas para mim o problema foi como o filme foi vendido também, né? Realmente eles não conseguiram mostrar mesmo o que o filme queria dizer, e até agora eu não consigo entender muito bem também o que o filme quis dizer, porque não é um filme fácil, como eu disse, não é fácil às vezes conseguir entrar na mente do diretor, né? E querendo ou não, tem também o fato do filme ser 3 horas, que sempre influencia na bilheteria também, né? Porque se vocês pararem para pensar, compensa muito mais para salas de cinema exibirem, por exemplo, um filme como Super Mario em várias sessões durante o dia, do que 2 ou no máximo 3 sessões de Bill Tem Medo, né? Por causa da duração que o filme tem. Então ele ocupa mais tempo, né? Já o Super Mario Bros, por exemplo, pode ter várias sessões num dia inteiro e lucrar muito mais.
Claro que a gente tem uma exceção que aconteceu mesmo com Oppenheimer, né, que foi um sucesso de bilheteria e teve quase 3 horas de duração. Mas até Oppenheimer, né, que foi esse sucesso, no começo em alguns países, como o próprio Brasil, tinha muita pouca sessão. Depois que esse filme foi conquistando mais espaço, né, por causa da demanda que tinha para assistir. Então faz muito sentido, inclusive, que todos os grandes estúdios queiram lançar filmes de no máximo 2 horas e meia e 2 horas e 40 estourando, né? E o estúdio A24 foi exceção, mas com certeza depois da recepção de Bill Tem Medo, eles vão rever, né, esse lance de dar tanta liberdade e pelo menos também tanto orçamento para os diretores, né? Acho que eles vão ficar um pouco mais cuidadosos. Os Cavaleiros do Zodíaco. Esse aqui eu já falei várias vezes aqui no canal recentemente, né? Mas não podia faltar, porque mais uma vez a gente tem um filme que pega um anime super famoso, com muitos fãs, né? E destrói totalmente a história, tipo, ele não se contenta de ser um dos piores filmes do ano só, é um dos piores filmes de anime de todos os tempos, sério. Galera, eu acho que não tem volta pra isso mesmo. Claro que um filme tão ruim assim não ia ter uma bilheteria boa, né? A bilheteria é totalmente um reflexo do desastre do filme também. Porque esse filme ele custou 60 milhões, por incrível que pareça, não sei onde que eles investiram isso, e conseguiu arrecadar míseros 6 milhões no mundo inteiro. E tipo, pra enterrar a franquia mesmo, né? Eu só espero que as adaptações de anime deem a volta por cima, né? Assim como o One Piece tá fazendo, né? Que por incrível que pareça, foi muito bom. Então, tipo, assim como as séries, os filmes de games também parecem estar dando muito certo, como Super Mario Bros, The Last of Us, quem sabe um dia a gente tem o retorno de Cavaleiros do Zodíaco, dessa vez para um bom filme, né? Não custa sonhar, mas com certeza com essa franquia, com esses atores, com esses diretores, não dá. Velozes e Furiosos 10. Toda vez que a gente pensa que eles não podem ir mais longe com essa franquia, eles vão e conseguem fazer isso, né? Como sempre deu dinheiro para a Universal, é claro que eles iam querer estender o máximo possível, né? E agora, nesse 10º filme, como sempre, a gente teve uma boa estreia até internacionalmente, né? Essa franquia faz muito dinheiro mesmo, mas foi perdendo o fôlego, então, nas próximas semanas, né? Claro, o filme ele fez uma arrecadação impressionante mesmo, mas o motivo dele aparecer, então, nessa lista é justamente por causa do orçamento absurdo que ele teve, né? Cerca de 340 milhões de dólares, sem contar o marketing. Tipo, isso é um valor fora do comum para os filmes, sabe? Até para um filme grande, de franquia grande como esse filme é. Mas tem vários motivos também para isso ter acontecido, né? Porque o filme ele foi gravado, então, durante a pandemia, teve vários problemas por causa disso, e além disso também ele perdeu o diretor durante as filmagens. Enquanto as filmagens aconteciam, né? O Justin Lin acabou se desentendendo lá com o Vin Diesel e acabou saindo do projeto. E claro, o cachê também dos atores também não foi nada barato, eu duvido que foi, né? Então todas essas complicações assim deixaram ainda mais caro. E o filme, com esse valor de investimento, precisava ultrapassar 900 milhões de dólares, quase 1 bilhão para conseguir começar a lucrar. Tipo, isso é surreal pensar nisso. E por incrível que pareça, principalmente por causa da China e outros países, né, que contam na bilheteria internacional, como o Canadá, o México, por exemplo, o filme conseguiu 714 milhões de dólares no mundo todo, mas mesmo assim não conseguiu então chegar nesse número absurdo de break-even que ele tem, né? Então, tipo, ficou bem abaixo do esperado, principalmente nos Estados Unidos também, né, que já tem um desgaste maior desse filme, né? Já tá bem saturado por lá, diferente do Brasil, né, que é sempre o país que Velozes e Furiosos lucra muito. A Pequena Sereia, mais um live action decepcionante da Disney, né, que não consegue chegar nem perto da qualidade do filme original, né, galera, porque dá pra ver que isso se refletiu também totalmente na bilheteria, né, porque o filme ele teve até uma boa estreia nos Estados Unidos, né, mas ao redor do mundo ficou bem abaixo do esperado também. A sorte é que conseguiram, então, se manter por mais tempo no cinema, né, a Disney realmente deixou esse filme por bastante tempo, mas mesmo assim, por causa, de novo, do alto orçamento do filme, de 250 milhões, sem o marketing, que custou mais de 100, né, a Pequena Sereia não conseguiu se pagar, já que a bilheteria ficou no total de 569 milhões.
Hypnotic, um filme agora que praticamente não teve repercussão nenhuma, né? Até porque não teve marketing nenhum também. A própria produtora do filme não fez questão de divulgar o filme, né? E esse filme que tem, então, o Robert Rodrigues na direção e o Ben Affleck no papel principal. Mas esse filme ele foi tão ruim nas bilheterias que se tornou a pior estreia da carreira do Ben Affleck, né? E teve um orçamento, então, de 65 milhões, mas no fim só conseguiu arrecadar 11 milhões. Tipo, realmente é aquele caso de box office bomb, né? Que é quando o filme ele arrecada menos que o próprio orçamento base dele. Então, tipo, o próprio orçamento que eles investiram, nem isso eles alcançaram. Sem dúvida, esse sim é um grande fracasso total mesmo para a carreira do Ben Affleck e também o Robert Rodrigues, né? Transformers: O Despertar das Feras. Mais um filme de franquia grande e dessa franquia que pra mim já tá bem desgastado também, né? Tanto quanto Velozes e Furiosos, e dessa vez eles tentaram fazer um reboot a partir do filme do Bumblebee, né? Que foi bem aceito e tal, mas a verdade é que eles só entregaram mais do mesmo, né? Tipo, tudo que eles erraram nos outros Transformers, algumas coisas voltam aqui e eles não conseguem deixar esquecer, né? Mas diferente das outras vezes, esse filme ele não conseguiu nem perto do faturamento que a Paramount está acostumada a receber, né? Aliás, na época do Último Cavaleiro, a Paramount já teve um prejuízo, né, de 80 milhões. Então, agora, de novo, por causa do alto orçamento, né, de 200 milhões, o filme não conseguiu se pagar e deu, sim, muito prejuízo. Já que o break-even aqui para o filme conseguir se pagar era aproximadamente 700 milhões e ele só conseguiu 457 no mundo todo. Então, a sorte é que o filme solo do Bumblebee, né, lá em 2017, ele custou 100 milhões. Então, tipo, mesmo que ele tenha faturado menos que esse, a bilheteria de 400 milhões de Bumblebee comparado ao orçamento ajudou aquele filme, né? Então, vamos ver o que vai sair dessa franquia a partir de agora, né? Porque eu duvido muito que a Paramount vai parar de vez com esses filmes. Não existe isso, né? Hollywood não larga o osso nunca. Velozes e Furiosos tá aí para provar. Elementos. Agora uma animação da Disney que teve um caso único mesmo, que a gente nunca tinha visto antes, né? Porque esse filme teve simplesmente a pior estreia da história da Pixar. Mas por algum milagre, a partir da segunda e terceira semana, esse filme teve uma recuperação de bilheteria impressionante. Tipo, isso não costuma acontecer mesmo, sabe? O padrão que você pode ver na maioria dos lançamentos é que na segunda e na terceira semana os números vão caindo bastante, né? Em comparação à estreia que todo mundo tá mais no hype para assistir. Mas esse filme, essa animação Elementos da Pixar, acabou virando então uma opção de férias, né? Muitas famílias foram indo assistir o filme, até porque a Disney deixou esse filme também bastante tempo em cartaz. Então, o que parecia que ia ser um fracasso gigantesco, né? Um dos maiores de todos do ano, ele conseguiu ainda 486 milhões mundialmente. Mas, mesmo assim, claro, como muitos filmes dessa lista, não foi o bastante para Elementos conseguir se pagar, né? Por causa do orçamento bem alto que ele tem, de 200 milhões também. Então, o que é muita coisa para animação, né? Mas se tornou meio que um padrão na Pixar, né? O problema é que isso deixa também bem difícil quando a gente tem uma animação com um conceito mais original, né? Porque sempre vai ter aquela pressão, né, de se sair bem de um jeito que outras franquias consolidadas, por exemplo, Toy Story, não teria esse problema, né? Conseguiria sair muito melhor. The Flash. Eu já falei bastante desse filme, né? Pra quem acompanha o canal sabe que eu realmente não gostei nem um pouco de The Flash, porque para mim foi um dos piores mesmo do ano, pouca coisa consegue se salvar nesse filme e é pior ainda por causa de todo o hype, né, que a Warner fez para esse filme. E claro que por causa disso muita gente se decepcionou quando assistiu, né? Então já era esperado até uma queda bem grande na segunda e terceira semana, mas o que eles não esperavam é que Flash ia ter uma estreia desastrosa nos Estados Unidos, né, só com 55 milhões, que é abaixo até mesmo de Adão Negro, por exemplo, que a gente achava que era o maior fracasso do DCU até então. Mas The Flash consegue piorar isso. E para piorar ainda mais, The Flash teve a pior queda de bilheteria do universo DC inteiro na segunda e na terceira semana, com mais de 70% de queda. Sério, isso é muita coisa, galera. 70% chega perto até mesmo daquele filme ridículo com o personagem Aço lá em 1997, que teve aquele filme lá super obscuro com o Shaquille O'Neal, que teve uma queda de 78%. Quase que o The Flash chega perto disso. E esse filme
filme, de novo, é aquele grande filme que tem um orçamento de mais de 200 milhões. E, diferente de muitos filmes desse ano, esse filme teve um marketing descomunal. Então é muito mais que 100 milhões também que eles investiram, né? E para vocês só terem uma ideia disso, do marketing que esse filme teve, só de propaganda na TV a Warner gastou 30 milhões de dólares. Então, no primeiro final de semana, ela não conseguiu pagar nem isso, ainda mais se a gente pensar que é 50% para os cinemas e 50% para o estúdio, como eu disse antes, né? Então, nem na primeira semana eles não conseguiram pagar nem o valor das propagandas na TV. E, como se não bastasse isso, né, a maior prova de desespero também é que o lançamento de The Flash nas plataformas digitais aconteceu já no mês seguinte, né, em julho. Então já dá para ver que a equipe estava tentando de tudo para conseguir lucrar de alguma forma, né? Tentar reverter todo esse prejuízo. Então ninguém esperava que esse filme, se flopasse, ia flopar tanto assim, né? Claro, tem muitos pontos também para o filme ter flopado, né? A produção problemática, com a troca dos diretores, roteiristas, as polêmicas do Ezra Miller, que foram muito, atrapalharam demais, e claro, o hype exagerado da Warner, que eu já falei aqui também outras vezes, e até o desgaste do universo DC, né? O reboot do James Gunn vindo agora para tirar toda a importância que esses filmes agora teriam. Então, no fim das contas, Flash também é muito irrelevante porque vai vir daqui pra frente, nada desse filme vai impactar o novo universo e pior que isso, esse filme é um dos piores filmes de heróis que eu já vi. Indiana Jones e a Relíquia do Destino. O que era para ser uma despedida gloriosa foi mais um filme que só se vendeu pela nostalgia, né? Infelizmente também fracassou e muito nas bilheterias por causa disso. E também toda a indecisão que eles têm com o Indiana Jones aqui, principalmente por causa do alto orçamento também, de novo, agora de 300 milhões. Então se você achava que estava ruim com o Flash, esse filme aqui está no mesmo nível ou até pior, né? No caso, por causa justamente desse orçamento super estourado, né? Até porque a gente tem mais de 100 milhões de marketing também, já que a Disney investiu pesado nesse filme, né? Então, para uma estreia de 130 milhões, que podia ser muita coisa até se o filme custasse 100 milhões, por exemplo, ia ser muito bom pro filme, não compensou em nada esse orçamento gigantesco, né? E por causa disso, o mais surreal, galera, é que para esse filme se pagar, o break-even, o ponto de equilíbrio dele, tinha que ser em torno de 950 milhões de dólares até 1 bilhão. Se batesse 1 bilhão, realmente conseguiria ser um sucesso que começa a dar lucro. Então é tudo ou nada, né? Ou esse filme seria um sucesso extraordinário no nível de Barbie desse ano, ou ele fracassava miseravelmente. Foi exatamente o que aconteceu. Ele precisava disso tudo e só conseguiu 381 milhões mundialmente. É o maior fracasso da franquia e o maior de 2023 ao lado de The Flash. Missão Impossível Acerto de Contas Parte 1. Depois de Top Gun Maverick, que conseguiu mais de 1 bilhão em bilheteria, né, e realmente foi um filme incrível mesmo, surpreendeu todo mundo com essa experiência cinematográfica que o Tom Cruise conseguiu entregar, né? Agora era a vez então de Missão Impossível e parecia que o Tom Cruise ia conseguir de novo repetir o mesmo sucesso, né? Aliás, ele estava bem confiante também que ia conseguir, né? Mas o que ele não contava é que a gente teria então o fenômeno que foi o movimento Barbenheimer. Barbie e Oppenheimer, dois filmes totalmente diferentes, estreando no mesmo dia e os dois fazendo uma bilheteria astronômica. Então, além de perder as salas IMAX também, né? Missão Impossível perdeu essas salas que são as mais caras e dão mais bilheteria, consequentemente. O novo filme do Tom Cruise também foi totalmente ofuscado por causa desse fenômeno, né? E para um orçamento muito inflado também de 290 milhões, quase 300 milhões, tudo piorou muito mesmo para esse novo Missão Impossível. E isso porque também esse filme foi paralisado 7 vezes por causa da pandemia na época que ele estava sendo gravado, né? Por causa de todas essas restrições. Então, tudo isso prejudicou muito a produção e no final das contas, o filme só conseguiu 566 milhões no total. Então, deu muito prejuízo para a Paramount, né? Já que esse filme, pelo menos, tinha que alcançar 750 milhões.
Besouro Azul! E é impressionante, né? Todos os filmes da DC fracassando nesse ano. E desde que Adão Negro e Shazam 2 foram lançados, né? A situação da DC já ia piorando cada vez mais, né? Até o fundo do poço que a gente vê em The Flash. Então todo mundo já esperava também que esse filme fosse mais um fracasso, né? Um personagem novo, que o James Gunn dizia que seria aproveitado para tentar salvar o filme também. E ele, pelo visto, planeja mesmo aproveitar o ator para o personagem, mas a verdade é que nem isso ia bastar para o filme sair bem, né? Já que foi uma história totalmente desconexa, num período conturbado mesmo para esse universo antigo, né? Então mesmo que esse personagem vá continuar, tudo que a gente vê no filme não vai servir de nada depois, né? Então nada desse filme vai ter impacto realmente. Então a sorte é que o filme, que ia sair direto para o streaming antes, né, não custou tanto dinheiro assim como The Flash, por exemplo, custou, com um orçamento de 120 milhões. Mas o problema é que a bilheteria total foi só um pouco a mais que isso, né, conseguindo 128 milhões no mundo todo. Os Mercenários 4, sem dúvida um dos piores filmes de 2023 que tenta resgatar então essa franquia que estava deixada de lado, né, e nunca foi tão boa na verdade, vamos ser sinceros, e agora eles pioraram tudo nesse filme super genérico e que mostra o que tem de pior na ação. Sério, esse filme é um dos piores, tem um dos piores efeitos visuais que eu já vi em um filme de ação. É tudo feito de qualquer jeito, com tantos problemas, e é claro que a bilheteria também seria muito ruim, né? Mas ela não foi só ruim, ela foi um desastre total, porque esse filme não conseguiu chegar nem perto de superar o orçamento base dele de 100 milhões, e que provavelmente só serviu também para pagar o Sylvester Stallone e o Jason Statham, né? Porque realmente parece que eles investiram o mínimo possível nos efeitos visuais desse filme. Como que isso aconteceu? Umas cenas que estão num nível tão amador que chega a ser vergonhoso, sabe? Então, claro que o resultado não podia ser outro, né? Porque o filme só conseguiu 51 milhões no mundo todo. Realmente, mais um box office bomb para essa lista, né? A coisa tá feia. Resistência! E falando em CGI, em um tempo de tantos CGIs ruins nos filmes, né? Como eu disse, nessa indústria que está em crise, quando aparece um filme com um efeito visual bom, a gente tem que elogiar, né? E esse é o caso de Resistência, ou The Creator, né, no original. E o mais incrível é que o diretor, o Gareth Edwards, ele não teve, então, um orçamento muito alto para fazer esse filme, principalmente em comparação com os blockbusters, né? Diferente de The Flash, por exemplo, que custou 200 milhões e mesmo assim teve um CGI horrível. Claro que o filme Resistência tem vários problemas e tal, mas tem uma proposta bem legal até. O problema é que ele não conseguiu ir bem nas bilheterias, né? Custando 80 milhões e arrecadando apenas 98 milhões. Mansão Mal Assombrada. Esse ano não tá fácil mesmo pra Disney, né? Que, aliás, fez várias estratégias bizarras mesmo para tentar salvar os filmes que ela já sabia que não iam ir bem nas bilheterias, né? Porque aqui a gente tem então um marketing quase inexistente, né? Tipo, sem engajamento nenhum mesmo para esse filme. Eu aposto que muitos de vocês nem ouviram falar que esse filme estreou, e também uma estreia totalmente fora da época, né? Até porque esse filme não saiu perto do Halloween, na data que ele deveria sair, né? Então, se já tinha muita coisa, já não tinha um hype, eles ainda erraram o time totalmente. Já que também a Disney parece que tá de sacanagem, né? Porque eles investiram cerca de 160 milhões de dólares para uma arrecadação de só 114 milhões no mundo todo. Mais uma bomba inacreditável. As Marvels. E falando em bomba inacreditável, a crise da Disney, né, ela tá indo para todo lado mesmo, porque mais uma vez a Marvel aparece aqui nessa lista com esse filme que já tinha um hype baixíssimo, né? Isso prova também como que os trackings dos filmes, né, que são as projeções das bilheterias, sempre erram bastante na hora de prever os números, porque por incrível que pareça, vários veículos de imprensa lá nos Estados Unidos até preveram que esse filme ia fazer uma bilheteria muito melhor do que ele realmente fez, inclusive na estreia. Mas a verdade é que se enquanto Mania a Marvel já sentiu a repercussão negativa, agora em As Marvels dá pra ver que eles ligaram
totalmente o alerta vermelho de desespero, né? Porque eu espero pelo menos, né? E tem muitos motivos também que fazem esse filme ter fracassado, né? E para mim os três principais são que o universo cinematográfico da Marvel tá enfrentando um momento conturbado, né? Com muitas produções de filmes e séries que não consegue ter tanta qualidade assim, né? Então é muita quantidade e pouca qualidade. A exceção esse ano pro MCU foi só o Guardiões da Galáxia Volume 3, né? E a série do Loki, que é uma das poucas séries que se salva. E a segunda coisa, então, é o problema da necessidade de acompanhar os filmes e as séries também para entender tudo o que está acontecendo no universo, né? Para quem é fã mesmo e tal, gosta de ver tudo, tá sempre acompanhando, sempre vai ver e tal, como eu, por exemplo, que sempre tô tentando entender tudo da melhor forma e também já tem uma prévia dos quadrinhos. Mas para o grande público isso complica demais, tipo, no papel essa ideia pode até parecer muito boa, tipo, fazer conteúdo em várias mídias, mas isso acaba confundindo muito e também desvalorizando as próprias séries que, vamos combinar, nunca vão ter um acontecimento super bombástico, já que eles sempre vão guardar para os filmes, né? E claro, a terceira coisa também que não tem como negar é a falta de interesse pela personagem da Capitã Marvel, né? Que já teve um filme ruim, pelo menos na minha opinião, e a Miss Marvel também, que é uma personagem que podia ser melhor explorada, mas ela teve uma série também bem decepcionante. E a estreia de As Marvels não poderia ser pior, né? Porque ela conseguiu ter um desempenho abaixo até mesmo de Adão Negro e The Flash, que a gente comentou. Tipo, e o orçamento também foi muito mais de 250 milhões, para uma bilheteria total de só 199 milhões até a última atualização. Então já dá para considerar que esse é o primeiro grande fracasso mesmo que a gente tem da Marvel Studios, né? Ele realmente aconteceu. A gente sempre ficava pensando se um dia a Marvel ia ter um grande fracasso, e esse fracasso é as Marvels. E, aliás, dava para perceber, né, que a Disney entrou mesmo no modo desespero com esse filme, porque ela começou até a pagar várias publicidades para influenciadores e tal de cada país divulgar o filme, né, para tentar chamar o público deles e tal, do mesmo jeito que ela também fez com aquela animação Mundo Estranho, que também fracassou no último ano. E isso, vamos ser sinceros também, né, eu acho que já prova até o que eu falava lá em 2019, sabe, de como que o primeiro filme da Capitã Marvel só fez tanta bilheteria, assim, e alcançando $1 bilhão, né, por causa de todo o hype que a gente tinha, né, de Guerra Infinita e Ultimato. Agora, o cenário é totalmente diferente. Concorda comigo? Será que a Marvel vai conseguir se recuperar? Não foi um ano fácil e ainda mais para DC também e outras grandes franquias também que deram muito prejuízo. Qual desses filmes que eu citei aqui foi o pior para você? Qual foi um flop gigante que também faltou nessa lista? Comenta aqui embaixo se você quer receber mais vídeos como esse. Não esquece de se inscrever no canal com o sininho, porque se você ativa o sininho aqui embaixo, você vai ser avisado sempre que sair alguma novidade no canal. Então clica aqui agora, não vai embora ainda, confira também esse outro vídeo com os 14 maiores fracassos de bilheteria de todos os tempos. Sério, esse vídeo tá imperdível, faz aquela maratona no canal. É isso aí, valeu, falou, até mais.